Bom dia! Estou aqui para o nosso devocional e hoje nós vamos ler Êxodo capítulo 18, a partir do versículo 8. Diz assim: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Por isso disse Moisés a Josué: Escolhe-nos homens, sai e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque, mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que, quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para sentar-se sobre ela. Então Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué derrotou Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para a memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome, o Senhor é a minha bandeira. O Senhor é minha bandeira. E disse: Porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Então aqui, o que nós aprendemos? Que quando Moisés, ele estava com as mãos erguidas, né? Levantando a vara. Quando nós ficamos em determinada posição por algum tempo, nós cansamos. Se você ficar ali com o braço estendido um determinado tempo, vai chegar um momento que você vai baixando e foi. E era o que aconteceu aqui. Chegou um momento que os braços de Moisés estavam pesados, cansados. Ele não conseguia mais mantê-los, erguidos. O que Ur e Arão fizeram? Colocaram uma pedra para que ele se sentasse e os dois levantaram os braços de Moisés, um de cada lado. Cada um ficou segurando o braço de Moisés, um o braço direito, outro o braço esquerdo, até que Josué conseguiu eliminar todos os amalequitas. Então, o que nós aprendemos com isso? Que Deus sempre vai colocar do nosso lado Arãos e Ur, pessoas que vão estar ali para nos dar um suporte quando nós estivermos passando por um momento de dificuldade, pessoas que vão estar orando, intercedendo, nos dando uma palavra de fé. Deus sempre vai colocar pessoas assim do nosso lado. Vai enviar alguém para te dar uma palavra, nem que seja para te alcançar um copo d'água. Deus vai mandar. Porque nós devemos, dar suporte para as pessoas. E aqui foi o que Arão e Ur fizeram. Eles entraram ali para dar aquele suporte que Moisés precisava para que o povo de Israel vencesse aquela batalha. Então, aqui a gente aprende algo muito importante. O mesmo que está escrito aqui, eu quero ler aqui com você, em Colossenses, no capítulo 3, a partir do versículo 12, diz assim: Revesti-vos vós, pois como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Caridade aqui significa amor, É o vínculo da perfeição. A palavra de Deus diz que o amor, o verdadeiro amor, lança fora todo o medo, Que quando nós estamos vivendo ali verdadeiramente no amor de Deus, a palavra diz que o amor tudo suporta, espera e crê.
quando nós temos o amor, quando nós temos a paciência de esperar e ver Deus trabalhar, Deus fazer a obra na vida daquela pessoa que muitas vezes tem o coração endurecido, né? Mas nós precisamos ter a paciência para esperar. E esse suporte é só através do amor de Deus. Porque nós precisamos ter esse amor no nosso coração. Eu já contei aqui esse testemunho. Um dia, né, o pastor Jaime ia pregar. E eu lembro que eu estava assistindo o culto, né, que eles sempre fazem ao vivo, né, na Igreja da Graça. Eles passam pelo canal ali, né, pela anteninha da TV, né, e também passam, às vezes eles passam também em outros canais aonde passa, né, passa ali o programa, né. Então, eu me lembro que naquele dia eu estava assistindo esse programa, era ao vivo, numa quarta-feira à tarde. E o pastor Jaime, sempre antes, né, dele entrar para pregar, aqueles pastores que fazem abertura ali, né, eles abrem o culto com louvor, com a oração, preparando o coração do povo para receber a palavra. E eles coletam sempre testemunhos. E eu nunca esqueci desse testemunho. De repente, um homem levantou a mão e o obreiro ficou, né, com a bandeirinha levantada. Alguém foi lá, daí levou o microfone e aquele homem começou a contar que ele era um homem que ele bebia, ele traía sua esposa, que ele perdia todo o salário dele no jogo, que às vezes ele não tinha nada para levar para casa, que quando ele chegava em casa bêbado, a esposa tinha feito comida, ele não queria aquela comida, às vezes ele jogava nela aquela comida, mas ele disse que ela nunca falou nada para ele, nada. Se ele dissesse que quisesse um ovo frito, ela fazia, ela nunca falou nada. Aí ele estava tão emocionado e ele começou a contar: pastor, se não fosse pela minha esposa não ter desistido de mim, eu não estaria aqui hoje. Ele disse: eu já estaria morto, pastor. A minha esposa podia ter me deixado, porque pela palavra de Deus fala, eu era adúltero e ela tinha esse direito de me deixar porque eu tinha cometido adultério, ele dizia, ele contando, né, o testemunho dele. Mas ela estava ali, orando, e através do testemunho dela, ele foi para a igreja, se converteu. E daí, quando o pastor perguntou que testemunho, o que o Senhor deixa dito para os outros, para as outras pessoas, o que o Senhor tem a dizer? Ele estava tão emocionado, ele começou a chorar e ele disse: irmãs, não desistam de orar pela família e pelo esposo de vocês. Porque se a minha esposa não tivesse olhado para mim com o amor de Cristo, olhado para mim como uma alma, como alguém que precisava de salvação, eu não estaria mais aqui. E ele disse: continuem orando, porque Deus vai dar vitória para vocês. E aquela mulher, ela orou por muitos anos. Não foram poucos, não, pelo que ele contou. Se não me falha a memória, acho que foi os 9 anos que aquela mulher ficou ali em oração por aquele homem. E Deus fez a obra. Ela suportou ele como? Em oração. Através do amor de Deus que ela tinha no coração, porque ela se converteu nesse período. E aí, a salvação entrou na casa dela como entrou na casa de Zaqueu. E ela ficou ali em oração. E eu creio que aquela mulher, ela se encheu do amor de Deus, ao qual ela foi alcançada. Ela estando no primeiro amor, ela continua ali firme, em oração pelo casamento, em oração pela família, em oração pelo marido dela, porque a palavra diz que a esposa santa santifica o marido. E ela teve a paciência, porque isso só o amor de Deus que é capaz de nos dar paciência. A palavra fala lá em 1 Coríntios 13, se não estou enganada, lá, né, que fala sobre o amor. Que o amor tudo sofre, tudo suporta, espera, crê. O amor não se ensoberbece, né?
o amor espera, o amor é longânimo. Por isso que a palavra fala, o amor é o vínculo da perfeição, o suporte que as pessoas precisam. Porque nós, sendo conhecedores da palavra, nós oramos, nós intercedemos pelas vidas que sofrem lá fora, por pessoas que estão acometidas, né, por ataques demoníacos, por pessoas que estão sofrendo investidas malignas na sua vida, na sua saúde, nos seus casamentos, aonde pessoas estão aprisionadas ainda. Mas nós estamos clamando, orando, intercedendo, sendo um suporte para essas pessoas. E é isso que nós conseguimos fazer quando nós temos o amor de Cristo na nossa vida. E nós queremos que o amor de Deus chegue a estas vidas também. Que elas sejam transformadas assim como nós também fomos. Isso é o verdadeiro amor de Deus. E olha o que Paulo, ele diz mais aqui. E sobre tudo isto, revestivos de caridade, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados, em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-os e admoestando-vos uns aos outros com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando o fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. E olha o que Paulo disse aqui, ó. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Então, se a gente for analisar a palavra de Deus, gente, aquela pessoa que não perdoa, ela está pecando. Porque Jesus nos perdoou. Ele levou nossa culpa, a nossa dor, o nosso pecado. Ele levou tudo sobre si. Ele não tinha necessidade de fazer isso, mas ele fez. O verbo vivo que desceu do céu, ele se fez carne, como ovelha muda, ele foi levado ao matadouro. Ele levou tudo sobre si. Ele levou o nosso pecado. Ele nos perdoou. Comprou a dívida, riscou a dívida, a cédula, como diz a palavra. Então, por que é tão difícil muitas vezes, né? A pessoa conseguir liberar o perdão. Ela precisa estar no amor de Deus verdadeiramente. Quando ela tem o amor de Deus no coração dela, ela age igual aquela pessoa do filme da Forja. Não sei se vocês conseguiram assistir A Forja. É uma bênção, assistam. Ali é uma lição de perdão, de pessoa que vive o amor de Deus verdadeiramente. Não é fácil, não é. Mas é algo que nós, como cristãos, nós precisamos trabalhar isso na nossa vida. E isso só nós vamos conseguir quando nós tivermos realmente o amor de Deus no nosso coração. Quando a gente olhar para o sacrifício da cruz e dizer, Jesus também morreu pelo abusador, pelo pedófilo, pelo assassino. Jesus morreu por todos, até mesmo por aquele assassino lá, aquele ladrão que estava do lado dele na cruz. Ele estava do lado de dois, só que um se arrependeu, o outro não, mas ele morreu pelo outro também. Mas a escolha do outro qual foi? Então é livre-arbítrio, é escolha. Perdoar é uma escolha, é uma decisão, não é um sentimento. Ninguém vai dizer, eu não senti no meu coração. O diabo nunca vai deixar você sentir o sentimento de dizer, eu preciso perdoar. Não, eu vou perdoar. Não, Satanás nunca vai deixar você ter esse sentimento. Porque ele quer que você viva preso no passado, numa ofensa, numa amargura, como Ana vivia. Ana vivia presa na amargura. Quando ela falou, ela disse para ele, eu sou uma mulher amargurada de alma. Não tenha tua serva como, né, uma mulher de Belial, como uma embriagada. Não.
Ela estava derramando a alma dela diante do Senhor, e a palavra diz que é a raiz de amargura. Isso tem que ser arrancado, é uma raiz. Quando tem uma erva daninha no meio das gramas, né? Quando a gente vê assim, né? Cresce aquelas tiririca. A grama, às vezes, coitadinha, tá ali sufocada, mas os insos estão viçosos ali no meio. Você tem que arrancar ele pela raiz. Porque se cortar, ele brota de novo. E vem de novo. E vem de novo. Né? Então nós precisamos arrancar para que isso não fique ali no teu coração e possa germinar de novo. Então nós temos que arrancar isso. Dizer, Senhor, me ajuda. Eu quero perdoar. Me ensina a amar com o teu amor. Tem um louvor que diz, né? Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com o teu perdão. Enche-me do teu espírito, endireita o meu caminho, ó Deus. Dai-me um novo coração. Dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Coração disposto a obedecer, é o que diz. E é o que tem que acontecer. Um coração disposto a obedecer. Esse louvor eu cantei tanto no início da minha conversão, chorava diante de Jesus, dizendo, Senhor, me dê um coração igual ao teu, disposto a obedecer, a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com o teu perdão. Enche-me do teu espírito e endireita o meu caminho, ó Deus. Dai-me um novo coração. Aquele coração de pedra, não. Eu preciso de um coração de carne, Senhor. Um coração quebrantado. Por isso que a palavra diz que um coração quebrantado, esse o Senhor não rejeita. Aquele contrito de coração, quebrantado, humilhado diante do Senhor, esse o Senhor não rejeita. É quando nós fazemos como Ana, quando nós nos colocamos diante de Deus e dizemos, Senhor, limpa, tira tudo daqui, chora, rasga, grita. Dizer, eu não quero mais isso na minha vida. Mas é nós que temos que tomar a decisão de dizer, eu não quero mais. Colocar o veneninho ali no copo, beber e esperar que o outro morra. Isso é amargo. A pessoa vai morrendo. A pessoa vai definhando. A pessoa vai tendo doença emocional, psicossomáticas. Assim vai indo. O corpo dela vai adoecendo. Aí às vezes vem um diagnóstico de câncer, aí aparece uma doença, aí vem uma outra coisa. Quando vê ela é uma depressão, o diabo vai indo, né? Vai indo, vai indo, vai indo. É isso que ele faz. Quando a pessoa bebe a má água. Má água já diz má água. Ela tá achando que o outro às vezes nem lembra. De repente a pessoa falou uma coisa, ela nem se ligou do jeito que ela falou. E a pessoa já guardou aquela ofensa. Ah, passei pela rua lá, a irmã nem me viu, mas nem me cumprimentou. Tudo são artimanhas de Satanás. Ele vai tentar colocar essas coisas no coração do ser humano. Para quê? Para a pessoa viver ofendida, magoada. Eu conheço gente que a gente tem que cuidar a forma como vai falar. Ela fala rispidamente, mas se você falar com ela, ai, mas o que houve? É assim. Se ofende. Mas ela, às vezes, ela é ríspida com os outros. Mas ela fala, mas é o meu jeito, mas eu não falei assim, é assim. Aí se o outro não está em Cristo, o outro se ofende também. Então é assim que o mal age. Então nós precisamos entender as pessoas. Aqui quando Paulo disse suportai-vos uns aos outros, é que nós precisamos ser suporte, não olhar para os defeitos e aceitar as pessoas como elas são. Porque nós somos seres humanos cheios de defeitos, ninguém é perfeito, só Jesus. A gente busca a perfeição. A gente busca ser aperfeiçoado através da palavra todos os dias. Todos os dias eu peço perdão para Deus, Senhor, me perdoa. Palavras, gestos, obras, coisas que eu disse, alguma coisa que eu falei, algo que eu pensei que eu não me lembro, que o Senhor me perdoe.
Porque nós pecamos. A palavra diz que nós tropeçamos em muitas coisas e a maior delas é aqui, ó, nas palavras. E saiu, saiu, não tem como engolir de volta. As palavras ferem mais do que uma pedrada, do que um tapa. É mais, se tu desse um tapa na pessoa, ela esquecia. Agora, se você falar uma coisa que vai ofender o coração dela, vai entristecer ela, aquilo ali ela vai guardando. Ela vai guardando. E é isso que o diabo quer. Que a pessoa fique presa, que ela fique aprisionada. Então, que você seja esse suporte na vida dessas pessoas. Que você possa orar para que essas pessoas sejam libertas disso. E que no teu coração tenha o verdadeiro amor de Deus. Como aquela mulher que olhou para o esposo não como um marido que traía, que bebia, mas ela olhou para aquele homem com o amor de Deus. Da mesma forma como Jesus olhou para ela. Ela olhou para aquele homem. E ela viu, ela disse, assim como Jesus entrou na minha vida, ele vai entrar na vida dele também. Eu creio que aquela mulher deve ter dito, é eu e a minha casa. E Deus transformou. E ele é grato. Ele foi grato, ele agradeceu, ele disse, se não fosse a minha esposa, eu não estava mais aqui, eu já tinha morrido. Ou já tinham me matado, alguma coisa tinha acontecido. Então, para você ver o que é o verdadeiro amor, a palavra diz que o amor de Deus nos constrange. Sabe por quê? Porque quando a gente olha para o sacrifício de Jesus e a gente olha para a gente e vê que a gente não é capaz de suportar, de perdoar, a gente olha e fica constrangido. Poxa, ele me amou. Ele morreu por mim. A palavra diz que ele me amou primeiro. Ele me encontrou, me tirou lá das trevas onde eu estava e me trouxe para o reino do Filho do seu amor, para a sua maravilhosa luz. A palavra diz, não foste vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi, vos nomeei. Para que deis frutos, e frutos permanentes. Só que tem gente que não consegue dar frutos, porque está amargurada, ressentida, cheia de ódio, cheia de mágoa, cheia de ofensa. Que fruto? A gente conhece a árvore pelos seus frutos, está escrito na palavra. Tem gente que é espinho. Lança para tudo que é lado. Né? Tem pessoas que você olha ali, é viçosa, mas vai ser que nem aquela figueira, Jesus chegou lá, não tinha nada. Ele disse, ninguém come mais fruto de ti, no outro dia ela estava seca. Tem pessoas que são vazias. Elas até conhecem a palavra, mas elas não deixam que o amor de Deus encha as suas vidas. Elas não conseguem liberar perdão. Elas não conseguem se libertar da mágoa. E João, lá em 1 João, João fala muito sobre o amor. Fala muito sobre isso. Então, se nós não tivermos o verdadeiro amor de Deus no nosso coração, nós não vamos suportar as adversidades, as dificuldades. Sabe por quê? Porque o mal vai usar quem está perto. Satanás vai usar a pessoa que está no teu lado. É um familiar, é um colega de trabalho, às vezes é um vizinho, às vezes até mesmo o irmão da igreja. O diabo vai usar. Para quê? Para tentar te atingir, para te ofender. Às vezes o obreiro está lá tão atormentado, né? Chega lá, chega um, chega outro. Ai, eu não vou. O obreiro nem me cumprimentou. Aquela situação que é gerada ali já cria algo. A irmã nem me viu. Quantas vezes a gente sai na rua pensando, eu já saio me policiando, né? Até vou olhando para os lados para ver se não tem nenhum conhecido, porque às vezes a gente sai pensando, eu tenho que ir aqui, eu tenho que ir ali, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que ir na farmácia, eu tenho que ir lá, eu tenho que ir ali, eu tenho que ir lá. Que às vezes a gente sai pensando em tanta coisa que a gente às vezes nem olha para o lado. A gente não vê mesmo a pessoa. Eu sei porque isso já aconteceu comigo, né? Mas aí às vezes a pessoa, irmã, eu digo, irmão, me perdoa, realmente eu não lhe vi. Eu estava pensando nisso, naquilo. Então, assim, às vezes a pessoa, né, para você ver, que o mal leva, às vezes, a pessoa a pensar que você não viu, ou que você não quis cumprimentar ela. Então, por isso que a palavra fala que nós devemos guardar o nosso coração em todo tempo, gente. Em todo tempo guarda o teu coração, porque dele procede as fontes e as saídas da vida. Quando o mal atingiu o teu coração, ele atingiu o objetivo dele.
Porque tudo começa aqui, né? Os pensamentos, pelo que você ouve, pelo que você vê. Aí desce, falou, gerou, saiu. Ou gera vida ou gera morte, ou gera bênção ou gera maldição. Então guarda essa palavra no teu coração, faça uma reflexão dela. Se você tem sido suporte, se você tem realmente vivido o amor de Deus na tua vida. E se o amor de Deus verdadeiramente, ele é frutífero. Se você é árvore frutífera e olhe para você e diga que árvore, que fruto que eu estou produzindo. O fruto digno de arrependimento? Ou você é aquela árvore amargurada? Aquela árvore seca? Aquela árvore que aparentemente é viçosa, mas não tem nenhum fruto nela? É uma reflexão para você. E eu quero orar pela tua vida, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas vidas que têm ouvido a tua palavra, Pai. Que elas sejam renovadas, transformadas, que elas sejam cheias do teu amor, verdadeiramente. O amor que tudo suporta, espera e crê. Que eles vivam um milagre, que eles desejem ter um coração igual ao teu, amar com o teu amor e perdoar com o teu perdão. Que o Senhor venha encher eles do teu espírito e endireitar o caminho desta pessoa, Pai. Dá um novo coração. Tira o coração de pedra e coloca um coração de carne, Pai. Aquele disposto a te obedecer. Aquele amor que ele venha inundar esse coração novo. Uma vida transformada verdadeiramente pelo verdadeiro amor de Cristo que vai operar nesse coração. Que esta pessoa deixe de viver a mágoa e venha viver a vida e a vida em abundância que o Senhor veio para dar. Que ela seja liberta de culpa, de mágoa, de ofensa. Que o perdão seja liberado. Que essas pessoas recebam a cura das suas emoções, dos seus traumas, e que elas vivam esta vida que Jesus conquistou lá na cruz, a cura, a libertação, a bênção e a restauração no nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente. Manda esta mensagem para quem o Espírito Santo colocar no teu coração, seja obediente, passe para frente, curta, compartilhe, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é bom e que chegue a outras vidas também, porque eles vão mandando para frente. Então, que o Senhor te abençoe, no nome de Jesus.